Estamos aqui no Teatro do Colégio Metropolitano para anunciar mais um Oscar. Vou chamar aqui, com muito prazer, a minha auxiliar, Salete. Cadê a música, pô? Não, primeiro tem Rubens Eloy Filho. Salete ficou muito famosa depois do filme que ela fez, Ricas e Famosas, com... como é que é o nome dela? Jaqueline Bisset, e ela está com esse vestido deslumbrante, só errou nesse laço que tem atrás que não dá pra aparecer. Discurso. Vai hoje, aproveitando a situação. Bom, o negócio é o seguinte, 2.19 também eu não sei fazer discurso. Mas eu quero ser ator. Cristal japonês, se você quiser emprestar. Vai chorar um pouquinho? Ah, me dá! Por favor. O negócio é o seguinte. Ela está roubando minha fala, mas tudo bem. Esse ano, nós tivemos... Cala a boca! Esse ano nós tivemos os anos mais difíceis do teatro. Dos 9 anos que eu tô aqui, esse foi o ano mais difícil. Em que eu fui mais exigido e o grupo também foi mais exigido. Nós montamos esse ano 3 musicais inteiros, com canto, dança, representação, musicais de grupos grandes, de muita gente em cena, com pouco tempo, com um ano conturbado, cheio de problemas. Você está querendo dizer que a eleição não valeu? E no final das contas tudo deu certo, tudo saiu muito bom, tudo saiu muito Deu certo no fim? Viva Dá certo no fim! Olha a hora, tá na boca! Ainda tem um amigo oculto pra fazer. Mas é assim, como observação final, só posso dizer uma coisa, que as coisas dão certo quando tem amor nelas, tá? Quando a gente faz as coisas com amor, as coisas dão certo. E pode tudo ser bom, pode tudo atrapalhar, mas se a gente tem amor, a gente consegue fazer isso. E é esse. Muitos de vocês, quando saírem daqui do teatro, não vão fazer nunca mais teatro na vida. Não! Mas eu espero. Isso é praga, Salete? Não é praga, é constatação da realidade. Mas eu espero que esses anos de teatro fiquem guardados na cabecinha de todos vocês como talvez a época mais feliz da vida de vocês. E é isso que eu quero. E rindo ao mesmo tempo. E é isso que eu quero que vocês guardem. E lembrar sempre que sempre que a gente tem amor, que a gente faz a coisa com honestidade, com amor, dá certo. É essa lição que eu quero que vocês carreguem pra vida de vocês. Tem que chorar que nem a Mônica. A Mônica chora sem cristal japonês. Agora que ela já roubou todo o meu papel aqui. Olha lá, a Jamila também. Para anunciar. Chama uma dupla, Magro. Para anunciar o primeiro ganhador, o candidato Leonel Brizola vai falar aqui. Ex-candidato. Obrigado a todos vocês aqui do teatro, um pessoal humilde, com muita sinceridade. Não, por favor. Fizeram essa eleição muito bem. E o vencedor daqui Pato feio. do menino maluquinho, do patinho feio, ator Humberto. Gente, musiquinha pra mim, pô.
Brizola. Obrigado, Carlos Magno. Eu fico lisonjeado. É uma coisa muito emocionante para mim. Eu queria dizer que a atriz número 1 do Patinho Feio é Flaviara. Oi, gente, tchau. Obrigado. Valeu. Que tá atrás da câmera é o Chamando aqui o menino maluquinho, o candidato Silvio Santos. Olha, o número um aqui eu vou chamar para SBT para fazer a novela. Os Chicos também choram. Tem uma artista bonita. Ela é a Soraya. Cadê ela? Voltou, não está presente. Soraya. Ela não está, mas eu vou chamar então o ator. É o Ricardo. Cadê o Ricardo? Obrigada, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu papagaio. Isso aqui não é programa da Xuxa, não. Ele ganhou. Ele ganhou um disco. Ele ganhou. Não, um livro. Uma bola. Dislexia. 3 livros da Salete. 3. Vamos lá, rasga, vai. O gospel. Para anunciar o gospel, um cara da TVE que eu não sei quem é ele mesmo. Pode vir. Eu queria ficar muito feliz aqui, é uma homenagem que eu faço ao pessoal do teatro aqui no Metropolitano. Então, o ator principal, e foi o melhor realmente, nós vimos, a crítica viu. O Weber, cadê o Weber? Agora você acabou de ser sofreu um atentado. Espero que eu vou espirrar. Falou, tá aqui o teu prêmio, vai esperar lá dentro. Dá um beijinho nele, pô. Realmente merecido. Rápido, que tá acabando o Pega tempo. o espirro dele, ela é muito bom. A melhor atriz escolhida por todos, por unanimidade, o Gospel, é a Jamile. Por favor. É a Glauce, perdão. Estão querendo roubar É a Glauce. Peraí, essa aqui quer dar beijinho sou eu. Jesus, não, todo mundo é Pinóquio. Jesus da Pinóquio, quer dar beijinho sou eu. Ai, eu estou bastante emocionada. Muito bom. A mimosa foi ano Eu passado. queria dizer que eu amo Isso todos mesmo, vocês. E agora, revelação. Bacana. Do tamanho dele, olha lá. Deve ser uma barra de chocolate. Pô, isso aqui. Esse Deve ser prêmio uma barra de chocolate. Meu pai. Pô, Mauricinho! Pô, pai, obrigado. Vamos lá, próximo. O que ator ia atender? O melhor do geral? Melhor do geral. No geral, o melhor ator foi Carlos Magno. Cadê ele? Mas por motivos de fraude na eleição, nós tivemos um outro nome, que foi o do Weber. Panelada, hein? Panela, hein? Houve panela aí, hein? Caldeirão. Não, senão ele não faz bola. A melhor atriz, não, essa sem dúvida. Essa eu vou buscar, gente. Está chorando. Por favor, ela está chorando. Uma salva de palmas pra Jamile. Uma perguntinha só. Jamile, você vai votar em quem? Não, aqui. Não, Você vai votar em quem? Lula! O voto é secreto. Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, Cresce a esperança, Lula lá. Encerramento do programa. Agora, o prêmio aqui de melhor apresentador durante 2 anos seguidos. Dá licença, minha filha. Tira a mão daí. Obrigado, eu agradeço a todos vocês apresentando aqui. Eu tô muito obrigado. E damos por encerrado. Agora, Dani, presente amigo oculto, traz escondido. Bota aqui eu trouxe a net. Obrigado. Aqui, ó. Deixa eu ver. Que claro que sim.
Meu nome é conhecido. Eu sou o Deus e o Rei. Ninguém me superou em majestade, e em mim não há princípio e nem há fim. Eu sou quem tudo pode, e o que sempre tem sido. As estrelas criei e os planetas no espaço. E fiz a lua para a noite, e fiz o sol para as manhãs iluminadas. A terra eu fiz, com suas árvores e a relva dos caminhos. Todo animal que vive, assim o grande e o mesquinho. E tudo isso do nada eu tirei para o homem. O jardim das delícias que eu plantei, pois me aprouve, será ele o jardineiro, e reinará seu nome. Preparando o caminho de Deus. Preparando o caminho de Deus. Preparando o caminho de Deus. Preparando o caminho de Quem mandou vocês fugirem da ira vindoura? Deem frutos sem tardar do vosso arrependimento e não queira dizer que somos filhos de Abraão. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais digno que eu. Eu não sou digno de lavar suas sandálias. Ele sim é que irá batizar vocês com o Espírito Santo e com o fogo. Ei, você aí! Você, venha ser batizado também. Oba, eu também quero ser lavado! Eu é que deveria ser batizado por ti. Deixai que seja assim, por enquanto, porque assim nos convém cumprir a ordem de Deus. Quando é a vez do povo, quando é a sua vez, a vez dos homens simples, do povo e não dos reis. Flores do teu chão, aqueles são, não vão morrer sem tua mão.
pobre pecador. Ai, atolado. E foi este homem, Augusto, e não outro que foi limpo de todos os seus pecados, porque aquele que se vangloria será humilhado. Aquele que se humilha será exaltado. Tenhas ouvido o que foi dito aos antigos: não matarás, e aquele que matar estará sujeito a julgamento. No entanto, eu vos digo: aquele que se encolerizar contra o seu irmão também será trazido a julgamento. No entanto, aquele que escarnecer de seu irmão, este irá pagar no fogo do inferno. Vou conseguir um patrocínio. Portanto, se estiveres trazendo uma oferenda ao altar e ali se lembrar que o seu irmão tem contra ti agravo, bota a sua oferenda diante do altar. Agora vai lá e faz as pazes com ele. Agora pode fazer a sua oferenda. Era uma vez um rei que decidiu ajustar contas com os homens que serviam. Então ele decidiu pegar um que devia milhões. Visto que um homem não tinha o que pagar, veio ordenou que ele fosse vendido, ele e sua mulher. E seus filhos. O homem então se ajoelhou aos pés do homem e disse: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. patrão, teve pena, patrão. Deixou que ele fosse embora. Perdoou toda a dívida. Agora vamos ouvir o patrão. Um momento! Tendo saído, porém, aquele servo encontrou um companheiro que lhe devia algumas moedas. Aí está. Então, ele agarrou o companheiro e apertou-lhe a garganta e disse: Pague tudo o que me deves. o pobre homem atirou-se aos pés do companheiro e pedia: Tem paciência comigo? Eu pagarei tudo. mas o credor malvado que é, não quis esperar e mandou que fosse preso até que o pobre homem pagasse sua dívida. Vendo os companheiros o que tinha acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao patrão.
vida e dar-lhe um aperto legal. O quê? E o patrão irou-se tanto que mandou jogar o homem aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Sem cessar, ó Senhor.
dados todos os dias, ele estava vestido de grande magnificência. E os seus portões lutando jaziam um pobre homem. Cadê o homem? Sua tribo full, chamado Lázaro. Olha ele, que acima de beleza. Ele queria comer as migalhas da mesa do público. Um belo dia, porém, ele morreu. Coitadinho,
dia bastam os seus próprios males. Mestre, mestre, bem-aventurados os humildes de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Mestre, bem-aventurados os que choram. E eles serão consolados. Mestre, bem-aventurados os mansos. E eles herdarão a terra. Bem-aventurados os conhecentes de justiça. Porque eles serão fartos. Mestre, bem-aventurados os misericordiosos. Porque eles alcançarão a misericórdia. Mestre, bem-aventurado
Aquilo que caiu em lugar pedregoso é quem ouve a palavra de Deus e a recebe com alegria, mas não deixe que ela deixe raiz. A palavra de Deus saiu logo fora. Aquilo que foi plantado entre os espinhos é quem ouve a palavra de Deus, mas em cujo coração os prazeres da riqueza e a sedução do mundo abafam a palavra, a qual nunca dá frutos. Nunca, 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 jamais dá frutos. No
Depois desta sábia e sincera resolução, ele resolveu voltar à casa do pai. Mas, estando ainda longe, seu pai viu primeiro e sentiu bater apressadamente o seu coração. Mauricinho! Então, ele falou pro pai. Deixa eu dar um beijoca no meu filho. Dá um beijão. Pronto, agora é Paulo. Ô pai, peguei contra ti e contra Deus, Senhor. Eu não me lembro mais ser chamado de filho. Pelo menos de vez em quando você pode me chamar do último dos seus tempos. É minha perna, Mauricinho. Porém, o pai, chamando um criado, falou. Mande que traga no manto, meu melhor manto. Papai, chegada pra ele. Que beleza, papai. Mande também que ele traga um anel. Oh, meu Deus. Mande também que ele traga um rebote de segunda mão. Mande também que mate uma tieta cabrita. Bem gordinha e bem fofinha. Vem aqui pra esse matadorzinho especial. Veja se é boa. Mata, mata. Tudo isso para festejar meu filho. Aquele que morreu e reviveu. Aquele que sumiu e reapareceu. E assim recomeçaram as festas. Mas o filho mais velho estava fora trabalhando na escola. Quando o moço ouviu a música e a dança, chamou logo o criado e quis saber o que estava acontecendo. Que maneira de graça! É o seu primo. Não, é o seu tio. Tio? Não, é o seu irmão. Isso mesmo. Ele voltou e o seu pai mandou matar a cabrita mais gorda. Só que ele voltou pra casa são e salvo. Isso. Mas o filho mais velho ficou muito irritado. Não acredito! Ele ficou muito aborrecido e disse que não voltava mais pra casa, não. Aí então, o pai saiu pra falar com ele. Mas ele disse pro pai. Eu vou embora. O senhor sabe muito bem que eu trabalhei todos esses anos com o senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. E, no entanto, o senhor nunca me deu um cabrito para me matar e festejar com os meus amigos. No entanto, agora que seu filho mais novo volta, depois de ter ganho tanto seu dinheiro com mulheres, o senhor mata o cabrito faz por isso e gordo para ele festejar com os amigos dele? Ah, eu vou embora. Tem demais, amigo. Meu filho, Sim, papai. você que é tão normal da cabeça. Você sabe que tudo que eu tenho lhe pertence. E vai ser seu um dia. Ah, toma um pau pra mereceu. Obrigadinho. Não quis o pau. Já tá banho, né? Mas você não poderia deixar de me compreender. Pois hoje é um dia mais importante da minha vida. Pois seus filhos
cena. Eu vou fazer as partes. Tá bom, deixa eu continuar. Olha esse pão aí, pô. Ele toca, galera. Esse pão ainda tá bom. Já tinha menos chance, né? E agora, para todo o auditório, juntos chegaremos lá. Chegaremos lá! Não vai chegar
povo... vai se enfurecer, porque eles acham que o João Batista é um profeta. Acabou ver o outro? Não sabemos, pois nem eu vou dizer que ele deu autoridade. Em vez disso, eu vou